Oferecimento Gorila. Boa noite, está no ar mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação, onde nós falamos sobre a sexualidade de uma forma bastante simples e objetiva, bastante descomplicada, né? E para você poder interagir e participar aqui conosco é muito fácil. É só você então enviar a sua mensagem através aí do site da Just TV, né? Fazer seus comentários, traga aí as suas dúvidas que ao longo do programa nós destinamos um bom tempo para esclarecer a todas essas dúvidas, ok? E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que a gente tem isso constantemente dentro da casa da gente e a gente não sabe muito bem por que há um apelo tão forte em relação ao sexo, por exemplo, na mídia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o sexo na mídia. Nós vamos ver como os meios de comunicação influenciam as pessoas, tanto positiva como negativamente. E como essa exposição afeta também os jovens e como isso se reflete em nossa sociedade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o sexo na mídia no Falando Sério de hoje. Vamos lá. Boa noite. Oh, perdão. Tô achando que vou começar o programa de novo. Desculpe, nós vamos agora, lógico, para o Falando Sério. E o Falando Sério, então, hoje vai tratar sobre o sexo na mídia, né? E eu fico aqui conversando com esse povo aqui atrás, ó, no intervalo, e aí eu fico perdida depois. Mas vamos lá. A mídia, e no caso especificamente a televisão, exerce aí uma influência muito grande, muito significativa no cotidiano de todas as pessoas. Em relação às crianças, aos jovens, então a gente nem se fala, né? Porque principalmente por eles estarem numa fase de formação dos valores, dos conceitos, dos modelos, né, de conduta e de comportamento sexual, a influência então é muito maior, né? Entra muito rapidamente essas informações para eles. E os pais, sempre que perguntam, né, a respeito disso, eles reclamam muitas vezes da programação na televisão, considerando muitas vezes imprópria, né, para os seus filhos. E se antes era o apelo sexual que mais incomodava, hoje é também a violência. E nessa educação aí dos pequenos, tanto pai quanto mãe não estão sabendo de forma alguma lidar, nem positivo nem negativamente para a educação de seus filhos. Mas você aí contribui mais, né? Muito mais, porque a vivência que aí o seu filho ou sua filha tem com você, todo o processo de identificação, a construção dessas bases afetivas exercem influências mais profundas do que aquilo que passa na televisão. Então, a tua conduta é também muito importante. Se você é, por exemplo, uma pessoa, né, que fica aí se baseando pelo o que acontece nas novelas, para você poder, então, determinar seu comportamento sexual, sua conduta, cuidado, porque você pode estar influenciando quem está aí do teu lado, que são os seus filhos. Agora, é claro que eu também não quero dizer que essa máquina aí poderosa, né, da televisão, da imagem e tudo mais, ela não vai influenciar. Claro que vai, né? Mas nós também não podemos ficar aí jogando toda a culpa na televisão. Porque, por um lado, nós sabemos que a exposição precoce da criança a cenas de sexo e violência, de uma forma degradante, pornográfica e sem nenhum critério, pode interferir, sim, no desenvolvimento emocional dela. E a criança, ela armazena, de uma certa maneira, todo tipo de informação que ela recebe. Por isso, nós devemos ter aí uma certa qualidade nessa informação, né? Ninguém quer o seu filho aí pequenininho, né, vendo cenas de sexo ou de violência armazenadas na cabeça, não é verdade?
Então, por outro lado, nós temos pais que não estão sabendo zelar muitas vezes pelo que os filhos estão assistindo. E a televisão passou também a ser uma eficiente babá eletrônica, né? Porque, segundo alguns dados do Ibope, a criança fica em média de 2 horas e meia por dia diante de uma televisão. E é muito tempo. Se você pensar que a maioria, né, deles fica ali sozinho, muitas vezes sem a participação do pai ou da mãe presente. Isso sem falar, é claro, na internet, que também disponibiliza todo e qualquer conteúdo sem aí um menor critério ou restrição. Então, há de se ter aí uma boa atenção, porque hoje a internet é o veículo mais procurado para se obter acesso às informações que não são encontradas em casa, por exemplo. Então, cuidado, veja bem o conteúdo importante aí que você está passando para eles, e não só para eles, mas também para você, né? Para não engolir qualquer tipo de informação, principalmente sobre sexo, né, que passa na televisão. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Vamos ver aí o que a gente tem já de pergunta, né? Eu aqui falo com a Carmen, do Rio de Janeiro, e a Carmen, ela diz assim: o acesso facilitado à pornografia através da internet nos dias de hoje pode causar algum problema no futuro? Olha, Carmen, o que acontece? Esse acesso que está muito realmente facilitado na internet pode, né, para algumas pessoas, sim, atrapalhar, pode comprometer. Por quê? Porque a pessoa, ela fica muitas vezes tão vidrada nisso, né? Principalmente o adolescente hoje em dia, né? Hoje até eu estava conversando com uma mãe na porta da escola do meu filho, e a mãe estava dizendo que o filho às vezes se reúne com os amigos lá e acessam sites, né, de pornografia, vendo um monte de mulher com o peitão de fora, às vezes o casal até transando e tudo mais, e eles são pequenos. E é complicado, porque às vezes num piscar de olhos, se não está perto, acaba vendo mesmo esse tipo de coisa. Então, tem que tomar cuidado, principalmente com os filhos, para não estarem muito cedo entrando em contato com isso, porque isso pode contribuir no futuro para que eles vejam, por exemplo, a mulher como um objeto, eles fiquem muito mais assim vinculados a esse tipo de pornografia, a revistas também, e acabam não sendo estimulados a desenvolver afeto nas relações que vão estabelecer, né? Então, é aquele tipo de homem que cresce, por exemplo, que vocês já devem ter se deparado com muitos homens desse tipo, né? É aquele homem, por exemplo, que não sabe conquistar uma mulher, não sabe fazer um carinho, não sabe dar uma atenção. É aquele cara que já quer pegar a mulher pronta na cama, né? Como se ela fosse aquela puta que está lá ou na internet, ou na revista, ou sei lá onde mais, se comportando desse jeito. E é complicado, porque nem sempre isso é possível. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, sim, né? Porque senão esses conteúdos acabam, de uma certa maneira, sendo um atrativo tão interessante que faz com que muitas pessoas fiquem mais presas a isso do que ao envolvimento ao vivo e a cores, né? Tem que tomar cuidado, sim. Tá bom, Carmen? Vamos lá, vamos ver se temos outra pergunta aqui. A outra pergunta que temos é de uma pessoa que fala de Vitória, Espírito Santo, e a pessoa diz o seguinte: Carla, você acha que a novela da Globo influencia na vida sexual das pessoas? Olha, você que fala aí de Vitória, né? Veja, eu acho que quem escreve a novela, de uma certa maneira, tenta passar aí algumas informações a respeito de determinados assuntos, como agora a gente está vendo aí o tráfico de crianças, né? Incentivando muitas vezes homens mais adultos, até mais velhos, né? Até serem incentivados à prática da pedofilia, por exemplo. Tem muita coisa ali que eu acho que o autor da novela tenta, de uma certa maneira, expor as pessoas a essa problemática, alertar, né? Fazer com que as pessoas busquem mais informação a respeito. Eu acho que nesse sentido. Agora, tem gente com cabeça para tudo, né? Tem gente que realmente assim assiste a novela e leva assim ao pé da letra o que está acontecendo lá, então quer ter um relacionamento daquele tipo, ou então acaba procurando práticas daquele tipo, não consegue muitas vezes entender qual é a mensagem que de fato a novela quer passar.
Então, para algumas pessoas, sim, pode influenciar. Agora, para outras, não. Outras conseguem até captar a mensagem e outras não se influenciam, mas também não captam mensagem nenhuma. Então, a gente tem de tudo um pouco, né? É só tomar cuidado, por exemplo, se você tem, né, seus filhos menores de idade assistindo a novela nesse horário, que realmente tem cenas que são impróprias, tem coisas que são impróprias. Então, são esses os cuidados que a gente deve tomar, ok? Temos agora o Renato, e o Renato fala assim: tenho fetiche por pessoas ruivas de ambos os sexos. Isso pode ser algum problema? Olha, Renato, não, a única coisa é que assim, você vai se restringir, né, a pessoas que têm esse tipo de cor de cabelo, né? Então, não importa se é homem ou se é mulher, mas você vai se restringir a isso. Então, você limita muito o teu campo de atuação do ponto de vista sexual, né? Se você gosta, se atrai mais, perfeito, paciência, não é? Isso, tomara que você encontre uma ruiva ou um ruivo que também se interesse por você, né? Então, tem que ter essa troca. Se tiver essa troca, tá perfeito, não tem nada de errado nesse sentido, ok? Agora temos a pergunta de uma pessoa que nome difícil, Wesley, deve ser alguma coisa assim, que fala de São Bernardo. Aí ele diz assim: o que você pensa sobre a prostituição? Olha, você que tem o nome difícil de dizer, Wesley, deve ser alguma coisa assim. Wesley, olha, eu penso o seguinte: eu não acho que é uma profissão cujas pessoas ganham a vida de modo fácil, como a gente vê por aí, né? Olha lá a mulher que dá vida fácil, né? Eu não acho, muito pelo contrário, porque deve ser o ó do borogodó, né? Ter que transar com homens, às vezes, que são sujos, porcos, que maltratam, não é verdade? Situações, às vezes, bastante delicadas, enfim. Eu acho bastante complicado para essas pessoas, mas é a profissão. Eu vejo a prostituição como uma profissão, né? É claro que muitas vezes a pessoa está ali, ela está ali porque ela meio que viu naquela profissão uma forma, vamos dizer assim, mais eficiente dela conseguir ganhar dinheiro. E nem sempre a pessoa está satisfeita de estar nesta condição. Então, aí eu acho que é uma coisa um pouco ruim, degradante, né? É complicado você fazer algo que você não gosta, principalmente quando você tem que se expor muito intimamente para alguém. Então, eu vejo dessa maneira, né? Claro que se a gente puder ter uma condição que não incentive essa questão da prostituição, por que não? Agora, se há pessoas também que trabalham, né, como prostitutas, prostitutos, né, e que gostam muito do que fazem. Então, perfeito, acho que a pessoa ela tem que se encontrar dentro daquilo que ela está fazendo, não é? É um pouco por aí o meu pensamento, tá bom? A pergunta vem agora do William, que fala de Guarulhos, e ele diz assim: boa noite, doutora. Com todo o acesso fácil que temos hoje em relação à pornografia em geral, qual sua opinião positiva e negativa em relação ao swing nos dias de hoje? Olha, William, eu penso o seguinte sobre o swing. O swing, ele pode tanto ajudar como atrapalhar os casais, né? Então, veja, um casal que se submete à prática do swing, esse casal, ele tem que estar, muito unido. É um casal que tem que estar em comum acordo para esta prática, né? Não adianta um querer e o outro não, tá certo? Porque senão dá problema e dá confusão. Começa a gerar ciúme, né? É uma coisa complicadíssima, porque assim, muitas mulheres acabam, às vezes, se submetendo à prática do swing porque querem agradar os seus parceiros. Então, assim, o homem, ele insiste muito, porque tem homem que, fica lá na orelha querendo muito swing. Quem prefere mais swing é homem do que mulher, isso já é estatístico, né? Então, o que acontece? A mulher, muitas vezes, acaba, de tanto ouvir isso, ela acaba se submetendo a essa condição para satisfazer o parceiro. Só que aí ela começa a alimentar um monte de minhoca na cabeça dela, né? Então, assim,
Ah, será que ele gostou mais da outra do que de mim? Será que a outra é mais gostosa na cama do que eu? Será que ela tem uma performance melhor na cama do que eu? Será que com ela ele teve um orgasmo mais intenso do que eu? Complicadíssimo. No caso do homem, em relação à sua parceira, é a mesma coisa. Será que ela gostou mais do pênis do outro do que o meu? Será que o outro tem um pênis maior do que o meu? E assim vai. Então não pode. O casal, quando quiser praticar o swing, tem que estar em comum acordo. Portanto, tem que conversar muito antes, trocar muitas ideias e esclarecer uma série de dúvidas sobre essa questão para que aí sim o casal possa praticar o swing. E sendo praticado em comum acordo, o casal então vive bem, vive numa boa, vive feliz e eu acho que esse é o lado bom da coisa, tá bom? Nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí, hein? Eu volto já já, rapidinho. Promoção do Gorila. Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o sexo na mídia. Você sabia que a TV brasileira, ela exibe mais de 1.000 cenas de nudez por semana e cerca de 300 cenas de relações sexuais? E que tem um telespectador médio que assiste a cerca de 30.000 anúncios publicitários por ano ligado a sexo? E que a grande maioria deles possui aí, né, esses anúncios publicitários, um apelo sexual. Então, para você ver como o sexo está... Olha, 1.000 cenas de nudez por semana, 300 cenas de relações sexuais, né? E pelo menos um telespectador assiste cerca de 30.000 anúncios com apelo sexual. Bastante coisa, né? É isso aí. Bom, vamos então agora às nossas rapidinhas da semana. Vamos lá. E na rapidinha de hoje, nós revelamos aí a vocês uma pesquisa que aponta que jovens que têm altos níveis de exposição a programas de televisão com conteúdo sexual têm o dobro da chance de se envolverem em uma gravidez na adolescência nos 3 anos seguintes do que aqueles que eles assistem um pouco desses programas aí. E o estudo foi realizado lá nos Estados Unidos e publicado na edição, né, agora que passou, desse mês que passou de agosto, de uma revista científica, uma revista pediátrica. E é o primeiro que liga a exposição, né? É o primeiro estudo aí que está ligando a exposição a conteúdo sexual na TV com gravidez na adolescência, tanto entre meninos como entre meninas. E a Anita Chandra, que é a autora principal desse estudo, ela disse que a informação que os adolescentes assistem na TV não fala sobre as responsabilidades do sexo. Ela também afirma que a televisão pode ter um papel significativo nas altas taxas de gravidez na adolescência. E os pesquisadores disseram que a exposição aos programas televisivos
pode acelerar a iniciação do ato sexual e influenciar a gravidez na adolescência, ao criar aí uma percepção de que há muito pouco risco em se fazer sexo sem contraceptivos, por exemplo, ou uso de preservativos. Segundo a Anitta, a autora aí desse estudo, esse estudo então traz algumas implicações, principalmente para as redes de televisão, para os pais e para os médicos, né? Os pais então devem começar por limitar o acesso das crianças à programação com conteúdo sexual e devem passar mais tempo assistindo TV com eles, para que então eles possam explicar as consequências do sexo, né? E as redes de TV devem ser sim estimuladas a mostrar o sexo de uma maneira mais realista, assim como os resultados do ato, né? Por exemplo, a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Viu só que importante na formação sexual dos filhos, né? Então vamos lá, temos agora a pergunta da Débora. E a Débora diz o seguinte: qual a fantasia mais usada nos sexy shops? Olha, Débora, eu não sei te dizer exatamente qual a fantasia, né? Assim, porque cada pessoa tem uma fantasia diferente. O que eu sei te dizer que um produto que é muito vendido nos sexy shops, por exemplo, são os vibradores, né? Vibradores das mais diferentes formas, né? Eu até tenho alguns aqui, se puder pegar para mim, faz favor, para mostrar. Temos aí de tudo quanto é cor, formato, né? Enfim, cada um tem um jeito diferente de fazer aí as suas fantasias, de fantasiar sexualmente e tudo mais. Então é difícil te dizer. Agora, que vibrador ganha? Isso ganha, ó. Então nós temos, por exemplo, esse aqui. E esse hoje está combinando com a minha blusa, ó. Não sei nem se vai dar para pegar direito. Vou pôr mais aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é um com estimulação clitoriana, né? Aqui. Isso. Esse aqui, por exemplo, também é um vibrador, ó. É em formato de coisa para blush, ó. Você leva lá no seu necessaire e tá tudo ok. Você pode procurar de várias formas, de vários jeitos. Aqui são alguns apenas, mas tem muitas coisas diferentes. Aí é o que eu posso te responder. Não sei exatamente o que é mais usado no sexy shop, tá bom? Temos agora a pergunta do Augusto, que fala de São Paulo, capital, e ele diz assim: boa noite, Carla. Você acha que a abertura da mídia para o espaço GLS está banalizado? Vejo adolescentes muito jovens tendo experiências diversas e muitos se deixam levar pela moda de estar com alguém do mesmo sexo. O que você acha? Obrigado. Preciso usar esse? Tá. Então, o que acontece? Olha, sem dúvida que eu acho que a mídia, ela pode, muitas vezes, ajudar como atrapalhar, né? Então, o que acontece? Também trazer o assunto sexo ou sexualidade de uma forma muito banalizada, ou tudo pode, tudo é possível, tudo acontece de uma liberdade extrema, também não é uma coisa muito legal, né? E o mesmo está acontecendo, eu acho, que com a questão das orientações sexuais de um modo geral, né? Homo, hétero, bi e assim sucessivamente. Eu acho que, de uma certa maneira, o que pode estar acontecendo aí, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem abrir o espaço para discussão, estão abrindo também de uma forma meio que desenfreada, né? Então, eu acho que importante é abrir para discussão, sim, né? Mas é abrir de uma forma com informações boas, com informações fidedignas, informações que possam, assim, contribuir para o crescimento e esclarecimento das pessoas. Eu vejo que é um pouco por aí. Tanto é que a gente vê, por exemplo, o pessoal aí do preservativo OLA, né? Eles estão aí tentando implantar o dia do sexo, né? Como um dia, não para que as pessoas possam sair por aí praticando montão nesse dia, não é isso, mas abrir para uma discussão mais madura, uma discussão em que as pessoas possam se alimentar de informações boas. Eu vejo nesse sentido, tá?
Temos aqui a Rose de Campos e a Rose diz assim: você também faz consulta de casais? Rose, faço sim, né? No meu consultório eu atendo tanto individualmente como atendo casais também, né? Então, é muito interessante, eu gosto muito, inclusive, de atender casais, eu acho que a dinâmica é muito boa e eu vejo que o tratamento, ele caminha de uma forma até mais rápida quando a gente atende casais, tá bom? Então, se você qualquer coisa precisar falar comigo, tem aí o meu site que está no ar e também tem o telefone do consultório, né? Que é o 3884 2059. 3884 2059 é aqui em São Paulo, capital, tá bom? Aqui de novo, lá vem aquele moço com a pergunta difícil e ele quer me deixar na saia justa, né? Mas olha, Wesley, vai ser difícil me deixar na saia justa nesse assunto, viu? A pergunta dele é: já fez swing, doutora? Não, Wesley, não fiz swing, tá bom? É isso que você queria saber? Tá satisfeito agora? Então já tem a sua resposta, ok? A pergunta agora é do Pedro Carlos e o Pedro Carlos diz o seguinte: doutora, fiz sexo anal com minha namorada e saiu muito sangue. Você pode me dar orientações de como fazer um sexo anal? Ô, Pedro Carlos, puxa vida, saiu muito sangue, então calma, né? Não tem que comer no sede a pote, tem que ir devagarzinho, sossegado. Eu acho assim, você tem que seguir isso aí passo a passo. Aí eu vou te pedir o seguinte: nós já fizemos um programa aqui na Just falando sobre sexo anal. E lá eu explico passo a passo como é que faz o sexo anal. Então, para não ficar repetitivo, eu vou te pedir para que você vá aí na biblioteca, aí, nos programas que ficam armazenados aí da Just, entre lá, procure o programa que fale sobre sexo anal. Tá? Então você vai ter aí tudo explicadinho, passo a passo, como é que pode fazer sexo anal para não sentir dor, para que o casal fique confortável nesse sentido. Também você pode entrar lá no YouTube e jogar ou o meu nome, Carla Secarello, ou então o tema sexo anal, que lá também tem um videozinho mostrando como é que faz o sexo anal passo a passo, tá bom? Então, por favor, se você puder entrar aí, eu te agradeço, tá bem, Pedro? A pergunta agora é do Lucas e o Lucas diz assim: o meu pênis mede 14 centímetros quando estou ereto, mas nem sempre ele fica totalmente ereto e logo depois que eu faço a penetração ele diminui. Isso pode ser início de ejaculação precoce? Lucas, peraí, olha, é o seguinte: seu pênis mede 14 centímetros quando está ereto. Tá ótimo, tá perfeito, tá dentro da média esperada do homem brasileiro, tá? Porque a média esperada é de 14 a 16 centímetros quando está ereto, quando está duro. Muito bem. Você diz que nem sempre ele fica totalmente ereto. Bom, se ele nem sempre fica totalmente ereto, você precisa ver se você está numa situação sexual que está sendo excitante para você, se você está achando que está gostoso, está ali, se você está com uma parceira ou parceiro, não sei, que você está afim, que você está desejando aquela pessoa, tudo isso pode contribuir, né, para que essa ereção seja rígida, satisfatória para você. Aí você diz que logo depois que você faz a penetração, ele diminui, né? Eu acredito que é porque você perde um pouco da ereção, né? Agora, você está perguntando se isso pode ser início de ejaculação precoce. Ejaculação precoce é quando você ejacula, né? Quando você tem aí também o orgasmo junto com essa ejaculação, né? Muito rapidamente, por isso perde ereção. Eu não sei se é isso que acontece porque você não me falou. Se for, né, se você logo que fez a penetração em seguida já ejaculou, pode ser, precisaria investigar melhor, pode ser ejaculação precoce, tá certo? Agora, se você penetra e logo diminui, precisa ver, eu acho que tem alguma coisa aí ligada mesmo à questão da própria ereção, né? Não sei se você está numa relação sexual em que você está se sentindo confortável e seguro o suficiente. Então, se você tiver problemas nesse sentido, busque ajuda. Você pode fazer, por exemplo, aí através do projeto Ambsex,
que é um projeto que a gente tem aqui em São Paulo, que atende pessoas com esse tipo de dificuldade, ou então buscar ajuda no consultório, enfim. Eu acho que você deve ver o que é que está acontecendo melhor com você. Tá bom, Lucas? Nós vamos novamente para o intervalinho e eu volto já já. Continue mandando as suas dúvidas para a gente continuar conversando daqui a pouquinho. Volto já. Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. A Constituição diz que somos iguais perante a lei. Mas não diz que sem comer, ninguém se mantém perante a lei. Diz que é livre a locomoção em tempos de paz. Mas não diz que sem comida, nunca se está em paz. Diz que ninguém será privado da liberdade sem processo legal. Mas não diz que a pior privação é não ter o que comer. Sem alimentação digna, faltam todos os outros direitos. Alimentação, um direito de todos que precisa estar na Constituição. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o sexo na mídia. E um outro assunto que também é bastante deturpado aí na mídia, principalmente a mídia televisiva, é a questão da diversidade sexual, né? Muitas vezes acabam ridicularizando ou até mesmo estereotipando alguns indivíduos de determinadas orientações sexuais. Infelizmente, isso só reforça aí o preconceito e a discriminação, né? Uma pena. Mas, enfim, é por aí. Vamos agora às nossas dicas culturais da semana. Vamos lá. E hoje, na nossa dica cultural, né, para mim é uma dica cultural muito especial, né, além aí de ser uma novidade em primeira mão para você, né, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Então, aí no próximo dia 8 de outubro, que é uma sexta-feira, a partir da meia-noite, a TV Gazeta vai estrear o programa Falando sobre Sexo e que vai ser apresentado por esta pessoa aqui, que vos fala, né? O programa, então, Falando sobre Sexo, ele vai ter aí 30 minutos de duração e vai servir para poder tirar as dúvidas dos espectadores sobre sexo, bem também semelhante aqui ao nosso programa Sexualmente, tá? E no programa também nós teremos e-mails, dúvidas por telefone, o povo aí perguntando nas ruas, além, é claro, de sempre trazer uma curiosidade, um dado interessante que esteja relacionado ao tema que nós estamos tratando. Então, olha, anote aí na sua agenda que eu vou estar esperando aí a sua audiência, a sua participação. Vai ser então, né, na sexta-feira, dia 8 de outubro, à meia-noite, o programa Falando sobre Sexo na TV Gazeta e quem vai estar apresentando o programa sou eu. O programa vai acontecer toda sexta-feira à meia-noite, tá bom? Falando sobre Sexo com Carla Secarello na TV Gazeta, ok? E vamos então aqui ler mais perguntas, vamos lá. Tem a pergunta aqui da Maria Clara. Maria Clara diz assim: eu ouvi uma história sobre a França que uma vez houve um problema com a queda da taxa de natalidade no país. Para solucionar esse problema, eles colocaram na programação noturna das TVs programas pornôs para incentivar as pessoas a transarem. Sabe se isso é verdade? Se fosse, você acha que daria certo?
Olha, Maria Clara, eu não sei. Eu não tenho conhecimento desse assunto, não sei se isso é verdade, não. Tá? Agora, poderia dar certo desde que... eu acho que assim, não precisa nem ser um filme pornô, não é verdade? Assim, você pode fazer um programa muito legal sobre sexo e até incentivar as pessoas a transarem, por que não? Sem necessariamente ser pornografia, mas que também mostrasse, né, como eu disse lá nas rapidinhas, as responsabilidades em relação ao sexo. O sexo é muito bom, o sexo é vida, é algo para cima, para frente, ótimo, perfeito. Mas tem um lado que precisa ter a responsabilidade, né? Então, eu acho que aí o programa deve trazer, né, esse tipo de orientação, já que a mídia, como eu disse, exerce uma grande influência sobre as pessoas, tá? Temos a pergunta agora do Ivan, que fala aqui de São Paulo, e o Ivan diz assim: é verdade que os orientais têm pênis pequeno? Olha, Ivan, o que acontece? O que a gente sabe é que os orientais costumam ter o pênis um pouco menor do que os ocidentais, mas não é nada significativo assim, né? Quando fala isso, parece que a diferença é gritante, de 4, 5 centímetros, e não é, né? A diferença é muito pequena, é coisa em torno de 1,5 centímetros, no máximo 2. Isso é, sim, por conta mesmo da própria constituição, da anatomia dos orientais e tudo mais, tá? Então, não é nada significativo, assim, ao ponto de ficarem tirando sarro dos orientais por causa disso, né? Vamos lá. Temos aqui a pergunta da Célia, acho que é, não sei, né? Diz: doutora, acho que falo por todos quando digo que o seu programa é uma excelente forma de informação. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigada aí pela sua participação, pelo seu elogio. Pelo menos eu tento, né? Pelo menos eu tento passar aí as informações da melhor forma possível para todos, né? Espero realmente continuar agradando nesse sentido, tá? Muito obrigada mesmo. Mais uma aqui, Gabriela Lopes, dizendo que adora o programa. Muito obrigada. Então, não esquecem, dia 8 eu vou estar na TV, né? À meia-noite. Também aí, pare para me assistir, tá bom? Muito obrigada, Gabriela. Fernando, fica na Just para sempre. Um grande beijo. Ah, Fernando! Eu acho que é o pessoal aqui da produção, viu? Beijo também, muito obrigada. Bom, temos agora a pergunta da Jane, e a Jane diz assim: meu marido goza muito rápido. Sempre isso pode ser culpa minha? Jane, olha, não é bem assim, né? Não necessariamente a questão é com você. É que eu não sei, por exemplo, se ele é um homem que sempre ejaculou rápido ou se ele começou só a ejacular rápido no relacionamento com você, né? Também precisa avaliar isso. Se for, por exemplo, o caso de sempre ter ejaculado rápido, veja, a questão não é com você, mas a questão é muito mais com ele mesmo, né? Um homem ansioso, homens que costumam ter ejaculação precoce desde o início da vida sexual, são homens muito perfeccionistas, homens muito ligados à figura materna, né? São homens que muitas vezes não tiveram a participação do pai, né, na educação sexual deles. Então, o buraco é mais embaixo, né? Não é assim. Agora, se ele começou a ter ejaculação muito rápida na relação com você, precisa ver como é que anda esse relacionamento de vocês dois, se vocês estão demorando muito tempo para transar ou não, se vocês estão se dando bem na cama ou não. Tem uma série de coisinhas que a gente precisa investigar, mas você não pode trazer a culpa só para você ou a responsabilidade só para você. Não é assim. A responsabilidade é sempre do casal, não se esqueça disso. Casal é uma engrenagem, viu? Ó, quando um anda para um lado, o outro também vai na mesma direção. Não tem jeito, ok? Paulo fala de São Paulo e o Paulo pergunta assim, ele diz, é uma mensagem: parabéns, Carla, pelo programa e pelo que logo irá estrear. Muito obrigada, Paulo. E nós agradecemos, precisamos mesmo de pessoas que falem de sexo com tanta clareza, seriedade e saúde. É isso aí, Paulo. Novamente eu digo, eu tento, né? Vamos lá, sempre procurando fazer o melhor possível, mas muito obrigada por participar, de estar aqui comigo e pelos seus elogios, ok?
Doutora Carla, é Eliane que fala do Rio de Janeiro agora. Ela diz assim: doutora Carla, sabemos que a mulher precisa ser preparada para a penetração, mas pela manhã meu marido me procura e já quer penetrar sem ter preparação nenhuma. Não gosto disso. O que a senhora acha sobre isso? Bom, Eliane, o que eu acho é o seguinte, você tem que chegar nele e falar: meu amigo, não sou uma máquina de fazer sexo, né? Você tá logo preparado, porque o homem, quando ele acorda pela manhã, ele tem um negócio que chama tesão de mijo, sabe o que é isso? Já ouviu falar? Pois é, o bichão, ó, acorda assim, olhando para o céu, né? Ele tá lá, acorda todo relaxado, todo tranquilão, vontade de dormir à noite, né? Tá super relaxado. Aí, ó, acorda olhando para o céu. Só que a mulher não tem o tesão de mijo, sabe como é que é? Não é assim, né? Não acorda preparada. Então, você tem que explicar para ele que não importa a hora, o dia, o momento que vai fazer sexo, se é de manhã, de tarde, de noite, não interessa. Tem que preparar a mulher, porque a mulher não está pronta assim, como o homem muitas vezes fica, né? Tem que preparar sim, não tem jeito, né? Para você ser penetrada, você precisa estar molhada. Se não tiver, você não pode aceitar, tem que explicar estas coisas para ele. Então, de manhã ele quer dar uma rapidinha, porque tem que sair para trabalhar, qualquer coisa assim, não vai dar, né? Não vai dar, ou acorda mais cedo, ou então não faz, né? Porque vai ter que realmente ter este trabalho de preparar você, tá certo? É isso aí. Bom, a Daiane, que fala de Salvador, diz assim: boa noite, Carla. Estou meia perdida, tem 2 semanas que não vejo. Quais os problemas de transar menstruada? Ah, tá. Eu acho que 2 semanas que você não assiste o programa, deve ser alguma coisa assim, né, Daiane? Bom, os problemas de transar menstruada é o seguinte. Quer dizer, não é bem problema, né? Porque você pode transar menstruada desde que você se proteja. Você pode usar preservativo durante a menstruação e transar, né? É que se você transa sem preservativo, o que acontece? Você está colocando tanto você mesma quanto o parceiro, enfim, em contato com o sangue diretamente, né? Então, o risco de transmitir doenças aumenta. Por esse motivo é que é importante usar preservativo sempre. Agora, no período menstrual, mais ainda. É essa a única coisa que eu vejo, né, que precisa aí tomar o cuidado, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O Fernando Andrade, né? Ele diz que ele é de Santa Catarina e que ele fica na Just sempre. Acho que é isso, né? Então, tá pedindo para mandar um beijo para Santa Catarina. Então, olha aí, um beijão para Santa Catarina, Fernando. Muito obrigada pela audiência, pela sua participação também. Mando um beijão para todos aí, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Temos agora a pergunta do Diego. E o Diego Tomás, ele fala de Santos. E ele está dizendo assim: existe algum método ou exercício para engrossar o pênis? Diego, não tem, viu? Não tem exercício. A internet manda lá puxar, né? Para aumentar. Alguns falam lá, faz milhões de coisas para poder então engrossar. Olha, tem até um acessório aqui, ó. E tem uns que usam essa bomba a vácuo aqui também para poder tentar engrossar, para tentar aumentar o pênis. E esquece, porque não tem nada a ver, né? Entenda o seguinte: se você for penetrar na vagina, entenda que a vagina, ela é poderosa, viu? Ela é poderosa. Quando penetra nela, ela se amolda a qualquer tamanho de pênis, porque a vagina é elástica. Então não importa se ele é fino, se é grosso, ela vai se amoldar direitinho, tá bom? Então não fica preocupado com isso não, senão você só vai atrapalhar tua vida sexual nesse sentido, tá bom? Bem, infelizmente chegamos ao final do programa, né? Eu agradeço bastante aí a sua participação. Temos mais perguntas aqui que infelizmente não dá para responder todas, né? Mas muito obrigada pela sua participação mais uma vez, por sua audiência. E na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com mais um programa. Sexualmente, nós queremos discutir a relação. O programa vai ao ar sempre às 22 horas ao vivo. Muito obrigada e até lá.